Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Tardelli Miranda, sou aluno da 15ª turma do curso de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, Unidade Campinas. Estou cursando a matéria de Mercados Derivativos do professor Cristóvão. Em complemento a essa matéria, farei um breve relato sobre o livro Axiomas de Zurique, de Max Gunther. Bom, o livro, ele, na opinião de alguns investidores, de alguns economistas, ele é um dos principais livros para quem está entrando aí no mercado de bolsa de valores e alguns outros tipos de mercado, né? Ele é considerado até mesmo uma bíblia, né? É porque ele segue aí alguns princípios básicos para se ter rentabilidade nessas operações. O livro ele é baseado em cima de alguns princípios, de algumas táticas de banqueiros suíços, né, que pós Segunda Guerra Mundial tiveram muito êxito nos negócios seguindo tais regras. Inclusive, um desses banqueiros suíços, né, é o próprio pai de Max Gunther. Bom, ele é subdividido em 12 axiomas. O que seria um axioma? Axiomas são premissas, princípios aí considerados verdadeiros a partir de raciocínios lógicos, né? Então ele é dividido em 12 axiomas, sendo o primeiro o axioma de risco. O que fala o axioma de risco? Max Gunther é bem veemente ao falar que o investidor ele não pode ter medo de se arriscar, né? Porque quanto maior o risco que ele tiver, maior será o retorno. E fala também sobre a diversificação de seus ativos. Quanto maior for a parcela de diversificação, menor será o seu retorno. Por quê? Porque o seu risco também vai ser reduzido. O segundo axioma é o axioma da ganância. A ganância é um sentimento do próprio ser humano, é muito difícil de ser controlado, e Max Gunther fala que se o investidor ele conseguir controlar esse sentimento, ele pode aí realizar excelentes lucros, né, sem ter perdas substanciais dos lucros que o mesmo atingiu. Ele também explica nesse axioma que o investidor ele deve traçar um objetivo a alcançar e quando alcançar tal objetivo, parta para outro investimento. A não ser que você tenha a garantia que esse investimento ele vai continuar te dando um lucro. O terceiro axioma é o axioma da esperança. Na minha opinião, um dos axiomas mais importantes do livro, né, e que acontece com diversos investidores, que é o medo de perder o investimento inicial. É, quando o investidor ele investe em algum tipo de negócio e o mesmo não está indo bem, né, está em decadência, ele tem medo de pular fora do barco, porque não quer perder o investimento que fez inicialmente. Então, esse medo de perder, né, o que ele investiu inicialmente pode trazer grandes perdas de seus ativos. O quarto axioma é o axioma de previsão. Ele fala que os seus negócios eles não podem ser baseados em previsões. Eles têm que ser baseados no que acontece à sua volta. Até porque ninguém sabe o que acontecerá no futuro. Lógico que você pode ter algum tipo de estudo, né? E isso é importantíssimo para seus investimentos, porém você não pode basear seus negócios em previsões. O quinto axioma ele fala de padrões. O que seriam padrões? Né? Ele fala que os padrões nem sempre são como o próprio investidor vê. Né? Alguns investimentos, alguns negócios podem ter aí alguns históricos, gráficos, dados, né, favoráveis, porém no dia a dia, né, como o mercado é muito volátil, ele pode ter mudanças drásticas. Então ele fala para o investidor ele ficar sempre atento a essas mudanças do mercado, essa volatilidade do mercado, não ficar preso a essas ordens, né, que tem em certos investimentos. O sexto axioma é o axioma de mobilidade. Fala que muitas vezes o investidor
ele fica preso a alguns sentimentos, né? A gente pode falar, citar o sentimento de lealdade, de própria saudade, de afetividade de alguns investimentos realizados e não enxerga as oportunidades que estão ao lado, né? Que podem lhe trazer mais lucros do que o seu investimento atual. Ele fala também que não se pode hesitar, né, em sair de um negócio caso o mesmo não venha a se ter lucro ou se aparecer uma outra oportunidade que lhe traga resultados melhores. O sétimo axioma é o axioma de intuição. Ele fala sobre palpites, né? Alguns palpites e de dois extremos do palpite. Ele fala que o investidor ele não pode deixar de escutar tais palpites, né? Porém, ele também não pode acreditar, né, veemente nesses palpites. Ele tem que fazer uma análise nos palpites e realmente acreditar, né, realmente seguir aquele palpite que tiver um raciocínio lógico para se chegar num resultado. O oitavo axioma é da religião e ocultismo. Né? Esse axioma ele fala sobre a fé, sobre a crença, né? O ocultismo aí de alguns investidores. Ele cita que a mistura da crença de fé com negócios, ela é como a água e o óleo, né? Eles não, na verdade, eles não se misturam. Eles, o investidor ele tem que confiar no seu potencial, né? Nas suas análises, nos seus estudos sobre o mercado e não em fé, em forças maiores para se ter ganhos no mercado. O nono axioma é o axioma de otimismo e pessimismo, né? Ele fala que o sentimento de otimismo é inimigo do investidor. Por quê? Porque o otimismo ele pode te levar a grandes perdas, né? Se você não fizer uma análise prévia do mercado, apostar somente por otimismo. O investidor ele deve ter confiança, né? Ele deve saber lidar com o pior e não esperar o melhor do ativo. O décimo axioma é o axioma de consenso. Ele fala sobre os investidores que vão sempre com a maioria, né, dos demais, que segue aí o medo do investidor apostar em alguma coisa errada, e ao seguir a maioria ele acaba tendo aí perdas substanciais dos seus ativos. Ele cita que a análise desses negócios, dos investimentos, eles têm que ser feitos pelo próprio investidor e não pela cabeça dos outros, né? E a gente pode ver aí que a maioria de grandes sucessos são de investidores que nadam contra a maré. Né? Enquanto alguns investidores eles têm lá poucos prejuízos, um investidor ele tem lá um grande ganho, né? Por ter ido contra a maré. O décimo axioma é o axioma de teimosia. Ele fala na insistência do investidor seguir aquele investimento que não deu certo inicialmente, né? Fala que isso tapa também os olhos do investidor a enxergar outras oportunidades. E ele está muito ligado ao terceiro axioma, que é o axioma de esperança. Né? É lógico que o investidor ele tem que fazer uma análise, esgotar todas as possibilidades de lucro daquele investimento, porém, se não tiver nenhum retorno, ele tem que pular fora do barco e ir para outro investimento que possa lhe dar um retorno maior. O 12º axioma é o axioma de planejamento. Ele cita muito aí que o planejamento a longo prazo também é inimigo do investidor. Por quê? Porque o mercado ele é muito volátil, a evolução do mercado ela é muito rápida. E com um planejamento a longo prazo, essas evoluções de mercado ela pode quebrar alguns objetivos traçados desses planejamentos. Bom, esses são aí os 12 axiomas, né, falados por Max Gunther no seu livro. Eu agradeço pela atenção.